Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Eu tenho acompanhado aqui, pessoal, no site da Assembleia Legislativa, muita informação sobre o que acontece no governo de Minas Gerais. Ou seja, no estado de Minas Gerais. Vamos dizer assim, nós temos aí o governador Romeu Zema, que goza hoje de uma grande popularidade, e essa popularidade é reconhecida, inclusive, na Assembleia Legislativa. Entretanto, as relações, elas não são, ou não parecem, pelo menos, tão estreitas assim como a gente imagina, pelo menos imagina. Tanto é verdade que, se depender do governo, tudo que puder privatizar, sem passar pela casa, sem passar pela Assembleia Legislativa, ele vai privatizar. Isso é fala do próprio governador, que recentemente, participando aí de uma conferência, de um evento externo, teria dito o seguinte: olha pessoal, ele disse: tudo que eu puder fazer para privatizar sem passar pela Assembleia Legislativa, nós vamos privatizar. Então isso deixa entender que realmente a relação do governo com a Assembleia Legislativa, ela não é boa. E ficou mais evidente agora, porque o Cabo Caporeso, recentemente na Assembleia Legislativa, ele teceu duras críticas em relação ao governador Romeu Zema. Primeiro reclamou, né? Reconheceu, claro, a popularidade do governador, reconheceu ali que é um governador muito querido no estado de Minas Gerais, mas que tem tentado de todas as formas conversar com o governador, tem até aí gravações, provas de que marcaram o encontro. Inclusive o governador falou que ia recebê-lo lá na cidade administrativa, e até hoje esse encontro não aconteceu. É preciso até discutir um pouco essa articulação política com o deputado estadual Gustavo Valadares, né? Porque este também, apoiador do governador, está trabalhando com o governo agora, sendo esse porta-voz, esse interlocutor na Assembleia Legislativa. E aí você vê o Cabo Caporeso, que é um representante da direita, um apoiador de Bolsonaro, um apoiador de Romeu Zema, tecer diversas críticas ao governador. Olha pessoal, não estou falando de uma, foram pelo menos 8, 9 críticas ao governador Romeu Zema, e eu vou apresentar todas elas para vocês. E mais do que isso, vou mostrar esse vídeo do Cabo Caporeso comentando lá essa fala. Ele começa dizendo exatamente de um acidente que aconteceu com ele, e muito próximo de vitimá-lo, inclusive, né? Começa agradecendo a Deus, sabe do que passou, não foi brincadeira o que ele passou, é uma coisa muito séria, né? Que poderia ter destruído a sua vida, a vida da sua família, e que graças a Deus, né? Ele conseguiu sobreviver e tá ali na Assembleia de pé, com toda a energia, voltando ali agora as suas atenções para esse governo que não quer ouvi-lo. É um governador, preciso deixar claro para você, gente, que o Cabo Caporeso apoia o governo de Minas. Diversas vezes nós vimos lá em audiência na Assembleia Legislativa, muito especialmente em relação ao pessoal da educação, o Cabo Caporeso chegando lá e falando. Ele é um defensor ferrenho, assim, da direita no estado de Minas Gerais. E ele apoia, claro, o governador, reconheceu inclusive que votou nele. Mas as críticas em relação ao governo foram fortes, pessoal. Inclusive taxando o governador aqui de mentiroso, no tocante, por exemplo, à questão tributária. Recentemente, o governo está aí taxando, né? Discutindo uma matéria para taxar os supérfluos, porque nós já somos muito tributados no nosso Brasil. E aí o Cabo Caporeso vai pegar uma fala do governador, onde ele é totalmente contra qualquer tipo de tributação, e ele promete, assim como prometeu receber o Cabo Caporeso para uma conversa. Aí, governador, não é para tomar café, tá certo? Não é para tomar café, não é para tirar selfie, governador, não é para passear pela cidade de Minas, como anda acontecendo aí, certo? Não é para viajar para a França, né? O Cabo Caporeso precisa conversar com o senhor e não está conseguindo. E eu acredito, pessoal, que muitos deputados, inclusive da base aliada do governo, também não falam com esse governador. E é por isso que o governador, eu mesmo comentei aqui com vocês, ele quer fazer de tudo para privatizar sem que precise passar pela Assembleia Legislativa. Está no texto da lei que a privatização da CEMIG, da Copasa ou qualquer outra estatal tem que passar por um referendo popular. E o governador quer o quê? Diminui o quórum de votação para ficar mais fácil, né, conseguir as pautas na Assembleia Legislativa. Isso só prova uma coisa, que essa articulação política com o deputado Gustavo Valadares, ela não está funcionando, porque a gente está vendo agora um deputado da direita, apoiador do governo, fazendo críticas severas ao governo de Minas. E aí a questão começa por aí. Então ele pega um áudio onde o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vai dizer que é contra
qualquer tipo de imposto, porque nós já temos a maior carga tributária no mundo, tá, pessoal? Então essa que é a grande questão. E aí o Cabo Caporeso começa por aí. E aí vai lembrar da taxação dos supérfluos, pessoal, dos alimentos de alta performance. Mas é mais importante lembrar também que ele vai falar sobre um fato que aconteceu também recentemente em relação à vacina, pessoal. Ele cita até o exemplo aqui de uma senhora, ex-servidora da Copasa, que faltando 2 meses para aposentar, perdeu o cargo, pessoal. Foi despedida, foi dispensada lá da Copasa, pessoal. 2 meses para aposentar. Isso porque ela não tomou a vacina. E essa informação foi trazida aqui pelo Cabo Caporeso. Vocês vão ouvir ele explicando essa situação. E aí, pessoal, um outro ponto também que foi colocado aqui é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai falar, pessoal, que de 2023 até 2025, o Estado de Minas Gerais, ele vai deixar de arrecadar pelo menos 4,7 bilhões e que com essa tributação dos supérfluos, o Estado passará a arrecadar 1 bi. Então veja bem, a crítica feita aí pelo deputado Cabo Caporeso é de que nós temos um governador que é contra a tributação, mas que abriu mão, pessoal, dessa tributação para os empresários que deixaram de arrecadar aí, pessoal. Olha pra você ver, o Estado vai deixar de arrecadar 4,7 bi, questão de veículos, entre outras situações aí. Vocês vão ouvir o vídeo do Cabo Caporeso comentando sobre essa matéria, não precisa de eu ficar falando aqui. Em relação à segurança pública, que foi muito criticada aqui também pelo deputado estadual Cabo Caporeso, ele vai falar que a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, a Polícia Penal, os agentes socioeducativos também estão carentes de um reajuste em função aí dessas diversas perdas inflacionárias anuais. E que mesmo em relação a essa questão, o governador, ele se deu um reajuste de, no mínimo aí, de pelo menos 298, 300% de aumento. Então assim, nós estamos assistindo aí, pessoal, um representante na Assembleia Legislativa que defende o governo de Minas e tecendo críticas severas ao governador do estado, que não dialoga, pelo que parece, não dialoga com a Assembleia Legislativa, que vê em seus pares adversários. Essa que é a questão, né? Que entende que o deputado está querendo tirar foto, mediante aí, obviamente, essa grande popularidade que o governador Romeu Zema ainda ostenta em Minas Gerais. Essa que é a questão que foi apresentada. Um outro ponto aqui é em relação aos empresários, os empreendedores das energias fotovoltaicas. Por quê, pessoal? Esses empresários estão tendo dificuldade de conseguir autorização para fazerem aí, né, as chamadas captação, né, de energia solar, né? Eles colocam ali as placas de energia fotovoltaica e a CEMIG, segundo informações aqui do Cabo, a CEMIG sim, mas sim, ela está, que é um braço, né, da CEMIG, ela está de todas as formas amarrando essa situação, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que estão empreendendo também nessa área de energia solar e prejudicando aí diversos empresários desse setor aí. E para finalizar, pessoal, o Cabo Caporeso também vai comentar aí nesse ponto. Eu tenho que entrar na questão da educação, porque o governador Romeu Zema propagandeia o tempo todo, né, que é um apoiador da escola cívico-militar. Não é tão debatido aí no nosso país, recentemente passou por uma grande discussão, e aqui em Minas Gerais não poderia ser diferente. Mas que o governador teria dito que em Minas Gerais haverá sim a escola cívico-militar. Entretanto, em conversa com o secretário de Educação Igor Alvarenga, o Cabo Caporeso, deputado Cabo Caporeso, teria dito o seguinte, pessoal, que a cada escola que tem 11 militares, uma espécie aí, em torno de 11 militares, as escolas cívico-militares teriam apenas um. Então, de 11 militares que atuam na escola cívico-militar, o governador Romeu Zema, segundo fala do secretário de Educação, encontro que teve há um mês atrás, o deputado Cabo Caporeso com o secretário de Educação Igor Alvarenga, teria dito que ficariam pelo menos um representante para a escola cívico-militar. Então, em vez de 11, nós teríamos aí apenas um. Eu vou deixar vocês agora assistir essa fala do Cabo Caporeso que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, um vídeo importante, sim, de um representante da direita, é verdade, mas que vai tecer duras críticas ao governo de Minas. Acompanhe comigo na tela para você.
Eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Todos sabem o grave acidente que eu sofri. É impressionante, o carro capotou comigo, minha esposa, meu assessor, Vanderlei Pelizeri, e a minha amiga e presidente do PL Mulher em Uberlândia, Janaína Guimarães, a mais de 100 km por hora. Foi por mais de 200 metros, aproximadamente 200 metros que o carro capotou. Acredito que deve ter capotado mais de 10 vezes. Então, assim, só Deus explica o tamanho dessa misericórdia, o tamanho desse milagre. Então, eu quero agradecer a Ele pela minha vida. E esse acidente serviu para eu refletir também a respeito de algumas coisas que têm acontecido. E eu pensei, caramba, eu sei o trabalho que eu faço, eu sou um cara que eu não tenho medo de falar a verdade, eu não me acovardo em nenhum tipo de situação, mas tem certas coisas que a gente precisa falar que são difíceis de serem ditas, porque o povo não quer ouvir, o povo não quer escutar, o povo não quer acreditar. Hoje, o rei da popularidade em Minas Gerais se chama governador Romeu Zema. Eu votei no governador Romeu Zema, mas desde o início do ano eu estou tentando conversar com ele. Tenho inclusive uma filmagem onde ele disse para mim que vai me receber para a gente poder conversar, e foi só mais uma promessa que ele fez e acabou não cumprindo. Então, diante dessa impossibilidade e de muitos acontecimentos que ocorreram recentemente, eu preciso tomar uma posição forte aqui nesse momento e que me entristece, né? Mas eu vou falar na seguinte inspiração: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas, capítulo 8, versículo 17. O que o governador Romeu Zema falou a respeito dos impostos na época da eleição agora? Porque ele está colocando os supérfluos para serem votados aqui. Com a palavra, o governador Romeu Zema. Totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Então é isso. Ele falou, sou o contrário a qualquer aumento de imposto. Um homem público, quando faz uma promessa na época de eleição, ele tem a obrigação de chegar aqui e cumprir com a sua palavra. Agora, ele vem e apresenta esses projetos supérfluos que vai taxar refrigerante, vai taxar armas e munições, cigarro, vai taxar também alimentos para atletas. Quem vai falar para um atleta de alta performance que alimento é supérfluo? Isso não existe, gente. Que bom que tirou a questão da ração para o cachorro, mas é uma vergonha aumentar imposto em um momento que nós temos um governo federal que não tem misericórdia do povo brasileiro e já está trabalhando para aumentar impostos. Agora, me chocou a entrevista que Romeu Zema deu ao lado de João Dória, e ele falou as seguintes palavras a respeito de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é líder nosso no PL. A minha forma, eu sou de um partido diferente dele, né? Eu, durante a pandemia, tive uma posição totalmente diferente da dele. Ele falou que teve uma posição totalmente diferente da do Bolsonaro na época do Covid. É verdade, isso é verdade. E quem é testemunha disso é a senhora Rebeca Nízia Stanislau de Freitas, que há 29 anos trabalhava na Copasa, que se recusou a vacinar e faltando 2 meses para aposentar, realmente injustiçada. E ela apresentou um exame e falou o seguinte, que os anticorpos dela, porque ela tinha pegado Covid, estavam acima de 1000. Ou seja, ela tinha mais anticorpos do que uma pessoa vacinada. E ela falou o seguinte, que se a decisão da empresa seria política ou técnica, porque se era técnica, então ela não tinha uma imunização maior que a das pessoas que tomaram a vacina. Então, como ela tinha, na verdade, essa imunização, por uma questão técnica, ela não poderia ter sido mandada embora. Ou se era uma questão política. Pois bem, essa servidora, ela foi terrivelmente injustiçada e perdeu um emprego no governo Zema por se recusar a vacinar. Mas tem mais coisa. Vejam o que o governador continuou falando. Que em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho um parente. Então, também temos aí uma diferença. Família para lá, negócios, carreiras para cá. Eu acho interessante essa posição do Zema, até porque, até onde eu sei, ele não tem filhos, né? Os filhos do presidente Bolsonaro, pelo menos um deles eu posso chamar de amigo, que é o Eduardo Bolsonaro, eles foram eleitos pela população, não foi o pai deles que colocou ele lá. Não foi o pai dele que elegeu o Carlos, o Eduardo ou o Flávio. Eles foram eleitos pelos seus méritos e, é claro,
por serem parte de uma família que é motivo de orgulho para o Brasil, que é a família Bolsonaro. É diferente de você favorecer alguém como Zema favoreceu as locadoras. E aqui eu estou falando nada além da verdade. Ele deixou de cobrar impostos dos veículos das locadoras. Mas veja só, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos próximos 3 anos, ou seja, de 2023 a 2025, Minas Gerais abrirá mão de 4,7 bilhões em arrecadação. A estimativa de aumento de arrecadação, caso esse supérfluo seja aprovado, esse aumento, é de 1 bilhão. Então por que o Zema fez isso? Para favorecer esses empresários. E ele fez sob o seguinte argumento: ou nós fazemos isso, ou eles vão sair de Minas Gerais. É mentira. Todo o carro emplacado em Minas Gerais recolhe imposto para Minas. Então o senhor mentiu descaradamente. Mas teve um homem que tentou impedir o senhor de fazer isso. Jair Messias Bolsonaro, que aprovou a emenda constitucional 109, que foi promulgada por Bolsonaro e tentava impedir que o Estado viesse a adotar essa postura, o que ocorreu em relação às locadoras. Então, o Bolsonaro deu exemplo e o senhor acabou falhando nesse ponto. Outra questão que me deixou muito triste é a questão da ideologia de gênero. O governo Zema aprovou uma lei, a 24.313, que foi criada pelo governo Zema, onde está escrito o seguinte, artigo 26, a Secretaria de Estado de Educação tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, relativas, aí está aqui, inciso 16, a organização da ação educacional para a garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, indígena, quilombolas, com propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade em todos os aspectos, entre os quais os sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, vou repetir, de gênero e de geração e etnia. Isso aqui é a lei. Não adianta alguém falar para mim, nossa, Caporeso, você está dividindo a direita. Não, eu sou um parlamentar. O meu dever como parlamentar é falar. Se eu não falo, a população não sabe. Se você não acredita em mim, está aqui o número da lei, eu vou ler novamente o número da lei, tá? Pesquise, 24.313. E aí ele foi, e alguém pode falar para mim, nossa, Caporeso, mas ele vetou no ano passado uma lei do banheiro de gênero, ele é contra a ideologia de gênero. Será? Vamos ver sobre qual argumento o Zema vetou a lei ano passado. Venha a ser penalizado caso não venha a ter um terceiro banheiro para alguém cujo sexo não está definido. O setor produtivo venha a ser penalizado. O setor produtivo venha a ser penalizado caso tenhamos mais um banheiro. Então a preocupação dele era com o empresário do setor produtivo e não com a questão da ideologia de gênero. Tanto é que diversos são os casos e as denúncias que eu tenho recebido no meu gabinete a respeito de ideologia de gênero nas escolas de Minas Gerais. E aí alguém pode falar, não, Caporeso, eu acho que isso não é suficiente. Ok, tem mais uma lei. A Lei 24.404, que é a LDO, que foi aprovada nessa casa, onde ele defende abertamente, é uma lei do governo Zema, foi o governo Zema que propôs, ele defende abertamente a questão da Agenda 2030 da ONU, que tem ideologia de gênero, que tem agenda climática, que é contra o agronegócio, entre diversos outros absurdos. E está aqui a lei. E eu vou ler o artigo, tá? Artigo 2º, inciso 11º. Contribuição para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU. Está escrito por extenso aqui. Se alguém não acredita, se alguém está falando que eu estou dividindo a direita, leia. Agenda 2030 da ONU, foi isso que o governador colocou. Tentei conversar com ele, tentei apoiar esse governo da melhor forma possível, mas infelizmente essas posturas me levaram a subir nessa tribuna depois de quase morrer para falar a verdade. Além disso, nós temos o caso da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública, onde ele prometeu a recomposição, não pagou. A segurança pública hoje sofre, polícia penal, polícia militar, polícia civil, agentes socioeducativos, tantos outros. E ao falar que ele não tinha condições, ele aprovou um aumento no próprio salário, no valor de aproximadamente 300%. Essa aqui é a verdade. Além disso,
tem empresários da CEMIG, que na verdade são empresários da área de energia solar. E eles estão sendo prejudicados pela empresa do Estado, a CEMIG Sim, que está negando a autorização para que eles possam captar a energia solar e empreender. Depois vem a CEMIG Sim, que é um braço da CEMIG e empreende no lugar deles. Além disso, a última que ele fez tem a ver com as escolas cívico-militares. Tive a satisfação de levar uma escola cívico-militar para Uberlândia. Ele falou que ia cuidar das escolas cívico-militares. Todo mundo bateu palmas. Nossa, como o discurso do Zema é lindo. É lindo. Se o discurso dele não fosse bom, eu não teria votado nele. Só que na prática, eu me reuni na semana passada no mês passado com o secretário de Educação, e ele falou que em cada escola que tem 11 militares cuidando das crianças, vai ter um. Ele está acabando com a escola cívico-militar e levando crédito por estar mantendo essas escolas. Então, governador, o senhor falou esse final de semana, em um evento onde nós palestramos, o senhor falou no CIPEC, que é o maior evento conservador do Brasil, que a direita ela precisa estar unida. Eu falo para o senhor, a direita está unida sim. Ela está unida e o seu líder se chama Jair Bolsonaro. O senhor, então, que fique com João Dória em seus discursos que são muito típicos de um camaleão, que a cada momento muda de cor. O que eu trouxe aqui é a verdade nua e crua, doa a quem doer. A direita vive em Minas Gerais.